Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós estamos aqui para mais uma série de vídeos das parábolas de Jesus. Amém, irmãos? Então hoje nós vamos estudar três parábolas, né? A parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola de grande valor e a parábola da rede. Por que nós vamos estudar, irmãos, essas três parábolas? Porque no conjunto de 7 parábolas que se encontram lá em Mateus 13, as 4 primeiras parábolas, Jesus ele contou para a multidão, que é a parábola do semeador, que é a parábola do joio e do trigo, do grão de mostarda e a parábola do fermento. Já as 3 últimas parábolas, elas foram contadas exclusivamente para os discípulos, que foram elas o tesouro escondido, a pérola de grande valor e a parábola da rede. Então nós vamos iniciar aqui o estudo então pela parábola do tesouro escondido. Amém, irmãos? Vou ler para os irmãos aqui Mateus 13, verso 44, que diz assim: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então, irmãos, na antiguidade, embora existissem bancos, eles não serviam ao povo comum. Cada um cuidava de seus bens. Enterrar era um dos modos mais seguros de proteção. Então, como as guerras elas eram constantes antigamente, muitas vezes o dono do tesouro ele morria e não tinha como os parentes reclamar sobre o tesouro. Daí era comum o surgimento dos caçadores de tesouro. Esse homem da parábola talvez estivesse arando o campo alheio. Se o homem achasse o tesouro, a transação ela foi legal. O direito judaico ele dava ao dono das terras os tesouros que nele estivesse, desde que não reclamados por alguém. Então Jesus, irmãos, ele não está aqui ensinando como os homens devem se comportar, mas ele está descrevendo como eles de fato se comportam. Então aquele homem ele escondeu, ele tomou providências para não perdê-lo. Então o campo, irmão, o que significa o campo nessa parábola? O campo é o mundo, o tesouro somos nós. Cristo ele encontrou esse homem ainda na condição de pecador. Ele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Ele vai e vende tudo quanto tem, de que modo? Morrendo na cruz e comprando aquele campo. Então essa é a descrição da parábola do tesouro escondido. Agora vamos para a 6ª parábola, que é a parábola da pérola. Mateus 13, 45 e 46. Diz assim: Outrosim o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então, irmãos, essa parábola aqui, ela é como se ela fosse irmã gêmea da parábola do tesouro escondido. Em ambas as parábolas, há o reconhecimento do tesouro que encontraram e há a disposição de vender tudo quanto possuí-lo. Então, na parábola do tesouro escondido, o homem ele estava o quê? Procurando outra coisa. A descoberta ela acontece por puro acaso, mas ele encontra um tesouro mais valioso do que ele estava procurando. Ele vai, vende tudo que tem para ficar com aquele campo e ficar com o tesouro. Agora, na parábola da pérola, o homem sabe o que está procurando. Era algo que ele já conhecia. Então, aqui é um negociante, é um especialista. Talvez tivesse ali uma coleção de pérolas. É uma pessoa que trabalha com artigos de primeira qualidade, boas pérolas. Então, Jesus aqui é apresentado nessa parábola como um homem que negocia e procura pérolas. Essas pérolas significam o quê? Muitos que foram chamados. Jesus ele toma a iniciativa de procurar as pérolas. Aquela pérola, irmãos, mais preciosa que ele já viu, fez com que ele se desfizesse de todas as outras coisas em troca para poder ter essa joia de grande valor. Então muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então ele encontrou uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha, comprou essa pérola. Ou seja, ele fez um excelente negócio. Então o negociante aqui é quem? O negociante é Cristo. A pérola de grande valor é a igreja, a escolhida. A pérola, que é a igreja,
ela não busca o negociante, né? Pelo contrário, ela é encontrada por ele. A Bíblia diz várias vezes, né, que nós somos comprados. Então, assim como a pérola se desenvolve na concha com o passar do tempo, assim também a igreja se desenvolve durante o tempo da graça. Então aqui, irmãos, a gente encerra então a parábola, né, da pérola de grande valor. E vamos para a última parábola, que é a parábola da rede. A parábola da rede, irmãos, ela se assemelha muito à parábola do joio e do trigo, principalmente no que tange, né, a sua interpretação. Vou ler aqui para os irmãos Mateus capítulo 13, do 47 até o 50. 47 diz assim: O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Então perceba aqui que está falando de escolha, né? Escolha nos lembra o que? Julgamento. E aqui a gente está vendo o que? A separação entre espécies boas e espécies más. Verso 49. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Então aqui está falando da consumação dos séculos, né? Apontando o quê? Para a vinda de Cristo. O verso 50. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando a gente vai lá, irmãos, em Gênesis 48, versículos 15 e 16, diz assim: E abençoou José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Então, irmãos, notaram que eles aqui, né, que está falando de Efraim e Manassés, eles deveriam se multiplicar como peixes? Então, então a bênção de multiplicação do povo, ela cai sobre Efraim, e eles deveriam se multiplicar como peixes. Peixes aqui tá nos remetendo o quê? Para raças, para nações, né, povos. Quando a gente vai lá para Mateus 4, versículos 18 e 19, diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então aqui Jesus ele disse a Pedro e a André, disse o seguinte: vou ensinar vocês a serem pescadores de almas, tirando do mar vidas, né, peixes do mar, para serem filhos de Deus. Então aqui está fazendo o quê? Alusão aos animais puros e impuros. Né? Por quê? Porque está separando as espécies. Quando a rede ela era lançada, os animais puros eles ficavam dentro da rede e os impuros eram lançados de volta. Impuro, peixes impuros, por exemplo, tubarão, caranguejo, lagosta, camarão. Somente os peixes que têm escamas eles poderiam comer. Na verdade, os peixes com escamas, né, são os melhores para a saúde. Né? Por exemplo, salmão, atum. Então, nenhum fruto do mar era permitido. Então, da mesma forma, como o joio e o trigo eles crescem juntos na lavoura, sem que sejam separados até o tempo da colheita, também os peixes bons e ruins são apanhados na rede e permanecem juntos até que a rede seja arrastada na praia. E quais lições, né, que a gente pode tirar aqui da parábola da rede? Né? A parábola da rede, ela ensina o quê? Que haverá uma seleção. Da mesma forma com que a rede é lançada e peixes variados são apanhados, até que em um determinado momento ocorre a seleção, também o evangelho ele é ofertado a todos e está constantemente pescando homens. Mas nem todos aqueles que são pescados por essa rede, ou seja, nem todos são verdadeiramente salvos. Embora a rede esteja carregada de peixes, haverá um momento da separação. Jesus deixa claro que esse momento ocorrerá aqui no dia do juízo. Nesse dia, os anjos separarão os ímpios dos justos. Então a rede, irmãos, ela traz todos os peixes misturados, de forma que os pescadores
no momento da pesca, eles não podem escolher quais peixes devem ser pescados. Nós, né, os seguidores de Cristo, escolhidos para sermos pescadores de homens, nós não podemos selecionar a quem o evangelho deve ser anunciado. Isso significa o quê? Que a pregação do evangelho ela é dirigida a todos sem qualquer discriminação. Perceba, irmãos, que tem uma relação aqui com a parábola das bodas do filho do rei, que está lá em Mateus 22, de 1 a 4. Nessa parábola das bodas do filho do rei, os servos eles saem pelas ruas, reúnem todas as pessoas que encontram, tanto boas quanto más, mas no final da parábola Jesus cita uma frase que também cabe muito bem aqui no contexto, né, da parábola da rede. Ele diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então a rede, irmãos, ela chama e carrega uma grande quantidade de peixes, mas na praia os escolhidos são selecionados. Então, irmãos, a parábola da rede, ela nos ensina às vezes que os ímpios podem ter aparência de piedade. Então é comum, né, quando se fala em ímpio, que é aquela pessoa que não tem respeito a Deus, que rejeitou a Deus, aí vem logo à nossa mente que é a ideia de alguém afundado no costume do pecado e praticando as mais diversas perversidades. Mas o termo ímpio é muito mais abrangente, de forma que existem ímpios até mesmo dentro da igreja. Lá em Mateus 13, 51 a 53, diz assim: E disse-lhes Jesus: Entendeste todas estas coisas? Disseram eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. Então aqui no verso 51, está dizendo o quê? Que ele concluiu a sua série de parábolas, que começa desde Mateus 13, capítulo 1. E Jesus aqui, irmãos, ele faz mais um acréscimo para finalizar seu importante ensino acerca do reino dos céus. Como os discípulos responderam àquela indagação dizendo que haviam compreendido tudo que Jesus disse, né? Lá no versículo 52 diz assim, ó: E ele disse-lhes: Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E lá no verso 53, né? Estas parábolas, né? Essa expressão, estas parábolas, está se referindo que às sete parábolas. Então, irmãos, algumas pessoas, elas consideram como sendo mais uma parábola, a parábola das coisas velhas e novas. Outros, né, não consideram essa pequena parábola como sendo realmente uma parábola, mas apenas um tipo de analogia. Outros já acham que o texto possui elementos parabólicos. Então, depois de um longo discurso, né, no qual Jesus ensinava, né, por meio de parábolas, Jesus dá a entender que após as suas palavras, haveria dois tipos de mestres da lei: aqueles que continuariam sendo apenas mestres da lei e os que se tornariam discípulos do reino do céu. Mestre da lei aponta para coisas velhas e discípulos do reino aponta para coisas novas. Então isso significa o quê? Que seus discípulos deveriam se tornar mestres que compartilhariam o tesouro que receberam. Assim como o pai de família tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Então, irmãos, Jesus aqui ele fala, né, do escriba instruído. O escriba, né, era um perito, né, na arte de escrever, conhecedor da lei de Moisés, responsável por fornecer cópias da Torá e outras escrituras, outras partes das escrituras. Ao terminar então a sua série de parábolas, Jesus mostra aos discípulos que estava trazendo coisas totalmente novas, coisas que judeu algum poderia entender, a menos que entendesse o Antigo Testamento. Eram coisas velhas e se deixasse instruir nessas coisas novas que Jesus mostrava. Por exemplo, quando o Antigo Testamento ele fala do templo, ele está falando de um edifício de pedras, construído em Jerusalém. Quando Jesus falou de derrubar o templo em 3 dias, e eu vou construir, fazia referência ao seu corpo físico. Quando Paulo fala do templo em suas cartas, é do corpo de Cristo e da igreja. Quando João Batista, né, declarou de Jesus: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava revelando que a realidade
daquilo que os judeus conheciam por figuras no Antigo Testamento, quando os animais inocentes eles eram sacrificados como substituto das pessoas que pecavam. Agora, o que? O cordeiro definitivo tinha chegado. Então, irmãos, na descrição de Jesus, o Pai ele retira coisas novas e velhas do depósito. Perceba que Jesus ele não menciona que ele jogou fora alguns dos objetos. As coisas velhas, elas não foram tiradas para serem jogadas fora, mas o pai de família as guardou junto com as coisas novas. Então é como se fosse um depósito, né, de mantimentos. Na despensa da casa, encontram-se vários produtos, vinhos, queijos, pães, bolos. O pai de família que serve bem a sua família e seus convidados, ele sabe que alguns dos produtos estão velhos, mas podem ser servidos sem o menor problema. Havendo até alguns que têm ainda mais sabor quanto mais tempo tenha passado, como é o caso de alguns vinhos. Então, irmãos, a Bíblia, ela pode aparentar ter parte sem serventia, mas toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, é útil para ensinar. Então nós temos que ler toda a Bíblia, não só o Novo Testamento. Não é só o Novo Testamento que fala de Jesus, mas a Bíblia toda, ela fala a respeito de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então aqui a gente encerra então esse estudo dessas 3 parábolas. Espero que os irmãos tenham compreendido. Caso os irmãos tenham alguma pergunta, ou mesmo queiram fazer algum comentário a respeito do vídeo, peço que os irmãos usem aí os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe aí seu like, seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.